Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. O que via de regra nos faltam é boa vontade, a busca do saber consciente de uma vida coerente com aquilo que nós gostaríamos que tornasse realidade em nosso dia a dia. No programa anterior, começamos uma viagem para entender o espírito, a sua anatomia, a sua fisiologia, falando também de grandes vultos, como o próprio Jesus, o Cristo de Deus, e como vários outros luminares, como Joana de Ângeles, Allan Kardec, e vários outros, como Emmanuel, que entraram, André Luiz, nesse projeto de compreensão de nós mesmos. Então, basicamente, nesses dois programas iniciais, vamos falar desse si mesmo, desse espírito. Porque foi exatamente isso que Allan Kardec percebeu muito cedo. Porque ele começou a evocar a consciência do indivíduo a partir de informações que nós encontramos na Revista Espírita. Mês de junho tem um artigo chamado O Sono do Espírito, na de 1866. Lá o Dr. Calais dá um depoimento falando para Kardec ajudá-lo a compreender o que estava acontecendo com ele. Dr. Calais era um médico que vivenciou a medicina diferente dos seus colegas. Quando médico encarnado, ele buscava a cura do corpo na transformação moral do indivíduo. Então, o indivíduo se queixava de uma causa perturbadora no efeito que é o corpo, ele buscava o desequilíbrio na alma, no perispírito, no inconsciente, que é a causa do que está acontecendo no corpo. Mas o dia que ele desencarna, ele se viu fora do corpo físico, agora, na velocidade do pensamento, ele começou a assistir, contribuir para a cura da alma. Agora imagine a velocidade, quantos seres ele atendia, simultaneamente. Já que Maria, João de Deus, em Carta de uma Morta, no seu depoimento, ela narra que viajou da Terra para Marte, Júpiter, Saturno, outras constelações e até galáxias em alguns segundos. Ela visitou sistemas solares com 3 sóis. Hoje sabemos que o nosso sistema estelar de Capela tem 4 sóis. Então, quando nós começamos a estudar acerca do espírito e vemos essa mensagem do Dr. Calais, porque de repente ele se vê fora do corpo, daquele corpo perispiritual que ele já estava usando no mundo astral, no mundo dos espíritos. E ele se vê dentro de uma sala. Isso mesmo, dentro de uma sala. E já percebeu a presença de vários acadêmicos na área da medicina também. Ele se encoraja e questiona esses acadêmicos. E quando a resposta chega, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. Então a isso chamamos consciência. Na visão de Joana de Ângeles, a soma de todas as nossas vivências. Então ali, em tese, no mínimo estaria, conforme Hermínio Corrêa de Miranda, num pequeno opúsculo chamado Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, pelo menos alguns personagens nós podemos tentar mensurar. Porque o autor define Hahnemann como o pai da homeopatia. Isso já está muito claro. Mas ele tem certeza que Hahnemann, antes de ser Hahnemann, ele fora Paracelso, o precursor do magnetismo. Isso mesmo, Paracelso, o precursor do magnetismo. E ele sugere que antes de ser Paracelso, ele fora Hipócrates, o pai da medicina. Se todos nós devemos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas, como Hipócrates, ele teve uma visão geral da medicina e tornou-se o pai da medicina.
E naquela época já dizia que seu alimento seja seu medicamento. Toda a energia curativa do ser está nele, não está fora. Então não tem como buscar fora o que já está dentro. E nós percebemos que mais tarde, estudando ainda medicina, Paracelso, estudando o magnetismo, que Allan Kardec estudou mais de 30 anos, 35 anos exatos, o magnetismo para entender a interação entre os seres, entre as coisas. E percebe, mais tarde, ele retornando para estudar a homeopatia e se tornou o pai da homeopatia, que é um mecanismo vibracional e físico ao mesmo tempo. Como algo mais adensado fisicamente falando, é um elemento que nos dá a capacidade de reconstruir tecidos, se os tecidos já foram lesados, no caso das enfermidades físicas. E na parte vibracional, construir bons fluidos. Já que ele fora Paracelso, agora ele sabia que com esse magnetismo não só poderia construir bons fluidos, mas que os bons fluidos repulsavam os maus fluidos. Isso mesmo. Então, com bons fluidos, eu repulso os maus fluidos, quer sejam perturbações internas ou visitantes externos. Então, eu estou repulsando os maus fluidos ou os maus espíritos, trazendo essa fonte permanente de energia em mim, que é o que Kardec narra no Livro dos Médiuns, ou em A Gênese. Trazemos em nosso próprio perispírito o nosso remédio para a cura do corpo e para afastar os maus espíritos. Também está na Revista Espírita de 1862, no mês de dezembro. Você encontra a mesma informação. De modo que, se a consciência, o espírito na sua totalidade, é a soma de todas as nossas vivências, ela sabe o que fazer, essa consciência, como fazer e quando realizar. Eu não sei ainda o que fazer, nem como fazer, tampouco como realizar na maioria das situações que eu vivencio. Mas quando eu silencio a minha vontade, isso mesmo, de alma, quando eu reconheço a grandeza que há em mim, e aprendi com Leon Denis, quando ele narra em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Quando eu li isso, eu não deixei por menos. Eu fui exercitar e acessar 8 anos da minha própria história, estudar 1723 livros, acessar a consciência desse livro que no plano espiritual ele tem 23.000 páginas, 23.743 páginas no original. E além de estudar todas essas obras, e agora trazer a síntese desta obra para um só volume, apenas fragmentos. O segundo livro é uma sequência, vai ser uma trilogia inicial. Então esse aqui como a base, o segundo já começa a decodificação dessa base, com o nome de O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Esse é o despertar da consciência do átomo ao anjo, deveria ser de átomo ao anjo, mas não sabíamos até então que era assim, aí ficou dessa forma.
E o terceiro, o despertar da consciência, a anatomia e a fisiologia do espírito. Porque se não entendermos o que somos, o si mesmo que é a nossa consciência, o eu profundo em nós, onde está o reino de Deus, onde está o Cristo e o Deus em nós, onde está o Evangelho como repositório de força, de vitalidade, de vida, para que nós possamos vir a ser o que quisermos. Isso mesmo, Leon Denis. No plano mental, no domínio psíquico, eu posso construir todas as realidades. Neste plano, segundo Joana de Ângeles, no plano mental, nada é impossível de se realizar. Para André Luiz, se eu quero, neste plano eu penso. Se eu pensar, eu começo a agir. Se eu agir, eu começo a atrair os elementos. Se eu atraio os elementos, eu consigo criar a realidade. Por isso, imaginar é ver. Desejar é realizar. E para Emmanuel, na alma, nas fontes mais profundas desta alma, que somos nós vamos, a partir dos nossos simples desejos, orar. Então, a oração nasce nas fontes da alma a partir dos simples desejos. E acessando a partir desses desejos a nossa consciência, sentimentos profundos vêm dessa consciência para o cérebro espiritual, a mente, da mente para o perispírito, do perispírito para o cérebro físico. Do cérebro físico, já temos o energismo para transferir para o cérebro do coração. Mas na mente espiritual, esta energia que nós trouxemos pela oração da consciência profunda chama-se pensamento. Então é a oração que gesta o pensamento. Mas a oração também é um ser, a filha primogênita da fé, conforme o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a mãe de todas as virtudes, inclusive mãe do próprio amor. O amor na ação é a caridade. A caridade é o amor em excelência e é a caridade que gera ou gesta a oração. E nós percebemos essas realidades em nós, sabendo que cada virtude é um ser, e é muito fácil de perceber isso. Comece a pensar comigo. No início, o homem, que é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo, nele tem apenas instintos. Mais avançados, esses instintos se transformam em sensações. As sensações mais tarde se transmutam em emoções, Joana de Ângeles. Antes, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Mais tarde, as emoções se transformam em sentimentos. Os sentimentos para André Luiz se transformam em pensamentos. Os pensamentos se transformam na inteligência intelectiva. A inteligência intelectiva se eleva e se transforma na inteligência emotiva para o exercício da afetividade. E a partir dessa afetividade, quando chegamos ao amor incondicional, se transforma na inteligência espiritual, na virtude em si. Isso mesmo. Então nós somos tudo isso, só que a alma é apenas uma diminuta fração dessa consciência, tanto na visão de Allan Kardec, quanto de Leon Denis, quanto de Ernesto Bozano, que na obra O Objetivo da Vida narra: em cada encarnação, a individualidade, que é o espírito, fabrica mais uma alma em cada encarnação. E após a sublimação dessa alma, ela vai incorporar na sua individualidade, e a isso chamamos expansão da consciência. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Aí eu percebo que além de eu ser a soma de todas as minhas vivências, e a minha trajetória foi aprender em
cada uma das partes do universo a presidir, a estar no comando de todas as coisas. E Allan Kardec começa a nos ensinar no Livro dos Médiuns, já que somos tudo isso, somos um espírito, somos uma alma que é uma fração desse espírito. E ao mesmo tempo, o pensamento que é uma fração dessa consciência. É isso mesmo, Livro dos Médiuns, item 76. O pensamento expressando a consciência por meio da inteligência, ele não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, lembra, o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito. Ele vai encarnar no corpo do homem uma fração da sua realidade. Isso mesmo, na obra A Gênese, Kardec narra com clareza que o espírito é como um sol. E você já prestou atenção lá em como ele fala na gestação desse sol? Lembra dos engenheiros siderais, os cristos governadores de cada orbe planetário do nosso sistema solar? Que Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, narra desta falange que se reuniu nas imediações da Terra, pelo menos por 2 vezes, por ocasião de colocar a Terra em órbita, na sua órbita, e pela vinda de Jesus, que é uma fração do Cristo, governador supremo desta esfera de luz. E agora percebemos essa realidade, esta falange, sobre a regência da força centrípeta que une os elementos, no seio de uma nebulosa, começaram a esculpir, a criar o nosso Sol, o Logos solar, o Rei solar. Isso mesmo, o Sol. E quando estava pronto, com essas mentes iluminadas e com certeza um líder, alguém que estava liderando esses engenheiros siderais. E quando fica pronto, a força centrífuga tira do meio da nebulosa o Sol e coloca em órbita. E agora estabelece a lei de gravitação para limitar o seu espaço e a sua função. E ao mesmo tempo ele percebe, Allan Kardec, para ser mais exato, Galileu, sendo psicografado por Camille Flammarion, que na própria obra Kardec fala que Camille Flammarion está psicografando ele mesmo. Então, como que ele pode psicografar ele mesmo se ele tivesse reencarnado? Ele estaria aqui. Ele está escrevendo as suas memórias, não psicografando a si próprio. Então, se Galileu está em outro lugar, em outro ponto, ele está junto com aquelas consciências que o Dr. Calais encontrou dentro da sala, as vivências anteriores. E agora, percebe que esse Sol vai liberando frações, dando origem aos planetas. Isso mesmo, está na Gênese. E esses planetas ainda incandescentes, fracionando partículas ou de pequenas porções, dando origem aos seus satélites. Um satélite, 2, 16, dependendo do planeta. E se o espírito é como um sol, então Leon Denis não está equivocado, tanto em O Problema do Ser do Destino da Dor, quanto em outras obras. O ser superficial de ordinário não parece ser mais do que um fragmento, uma fração do eu total, desse livro oculto em nós que ele nos recomenda a ler. E ele próprio acessou o livro. E ele escreveu obras em 2 horas, como se fizesse um download, acessando o livro oculto nele existente, a soma de todas as suas vivências, como define Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente. O espírito é a soma de todas as nossas vivências. A alma é apenas a soma das experiências vivenciadas na atual encarnação, que está trabalhando experiências de outras etapas, porque a autora em Vida Feliz narra que nós estamos aqui por 3 motivos. Estamos aqui para aprender uma experiência nova. Se é uma experiência nova, eu ainda não estive aqui com esse contributo.
esse ponto de autoconsciência pura, se vai aprender algo novo, não vai trazer algo velho, vai aprender algo novo. Estamos aqui para aperfeiçoar o que já temos. Agora sim eu posso trazer algo que eu já aprendi com o algo novo que estou construindo. Estamos aqui também para dividir o que nós angariamos. Coloco por minha vez, por inspiração. E estamos aqui para corrigir algo que não deu certo, também algo de outrora. De modo que o Espírito é esta síntese. Quando entendemos essa realidade, que é o si mesmo, o conhece-te a ti mesmo, que Bezerra de Menezes vem dizer na obra A Cura pelo Amor, por Sidney Carvalho, o médium, que a nossa cura não está na mão dos engenheiros siderais, dos espíritos como o próprio Bezerra, dos encarnados. Ela está na quantidade e qualidade de amor que conseguirmos movimentar em prol de nós mesmos, da fonte inesgotável desse amor que existe em nós mesmos. Fonte inesgotável e inestancável, segundo André Luiz, como consta na obra Evolução em Dois Mundos. Que na obra Mecanismo da Mediunidade ele repete: queiramos ou não, cada alma traz no seu próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Que André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, quando essa mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, arroja de si mesma os elementos para compor os seus veículos de expressão e encarnar em mundos que lhes sejam inferiores. E o espírito, quando domina a lei de aglutinação de partículas, ele governa a própria encarnação sem subordinar-se a ela. Então, com essa base estrutural, com essa pauta inicial sobre o espírito, sobre Deus como a consciência das consciências, ele é a consciência com C maiúsculo, das consciências com C minúsculo. Ele é a inteligência com I maiúsculo, das inteligências que nele emana. Ele é a causa com C maiúsculo, das causas menores que nele existe. Ele é o princípio dos princípios, a lei das leis. Deus. O Verbo Criador, a expressão dessa luz incriada. O Cristo cósmico, a mente, uma emanação dessa consciência. Da mente cósmica, o psiquismo divino. O psiquismo divino é um oceano de luz. Das partículas desse oceano, imaginando essa água, cada partícula é um espírito, um princípio inteligente do universo. E esse é a matéria-prima do cosmos. Ele é considerado para Pastorino que une-se um mais outro. O amor é a reunificação dessas mônadas, desses átomos primitivos, desses princípios inteligentes, desse espírito com E minúsculo. Antes do amor não existia a criação, Joana de Ângeles. O amor é um prolongamento do psiquismo divino. Então, se é um prolongamento, nasce do. E na obra Iluminação Interior, a autora vem dizer que esse prolongamento, quando fraciona, é o espírito, o princípio inteligente do universo. Então, com essa pauta nesses dois programas, agora nós podemos falar mais claramente de Allan Kardec, um pouco dele como um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, e depois de um Francisco Cândido Xavier, um pouco do homem e mais da sua obra. Nós vamos nos pautar mais na obra do que no autor. Por quê? Porque Allan Kardec fala que ele apenas organizou algo que não veio diretamente dele. Nós sabemos que muita coisa veio dele sim. É uma das mais lúcidas mentes de toda a falange do Espírito da Verdade. Então, de modo que vamos falar mais da obra do que dos autores. Porque o próprio Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, foi muito claro. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai.
Então, por mais que queiramos falar de Jesus, ele está cuidando dos negócios de seu Pai. E ele narrou mais de uma vez: não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. E Allan Kardec não poderia ser diferente. E os próprios Espíritos, nos princípios básicos da obra O Livro dos Espíritos, eles narram: a obra não é vossa, é nossa. O incluiu na obra, mas não era do próprio Kardec. Ele admitiu o papel de organizador, de ordenador de algo que alguém ditou. Então fique na paz do Cristo, na paz de Deus. Pense em tudo isso. Se quiser estudar um tanto mais, a obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo já está na sua 9ª edição. É uma síntese, como dissemos, mas é um livro para estudo. Tem mais de 700 citações só catalogadas, fora as que colocamos diretamente. Porque Livro dos Médios só colocamos o LM. Livro dos Espíritos, LE. Então não precisa, porque tanto o Livro dos Médios tem o item, Livro dos Espíritos tem a questão. Então está lá. Se você quiser, entre no nosso site, o despertardaconsciência.com.br, para aquisição do livro. Os grupos de estudos, que tem mais de 200 grupos em todo o país, também para fazer isto. Se quiser comprar por atacado, megalivros.com.br. A editora que fez esse belíssimo trabalho, Liberdade e Consciência, esse trabalho da 8ª e da 9ª edição, com esse novo formato, capa dura com costura reforçada, que você pode fazer isto, ele não machuca, ou o que nós chamamos aramado com airô, que é o aramado de cobre. Então que Deus nos abençoe e que a partir do próximo programa vou pedir o que Kardec recomendou no item 7 do Livro dos Espíritos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. O estudo de algo novo não se faz com ideias pré-concebidas. Exemplo não nos faltam. Então, se ele é um exemplo vivo para nós, então vamos usar a sua recomendação. Abraços de luz e paz, muito amor e até o nosso próximo encontro.